no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. São Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, nós leremos essa perícope, esse extrato, que é até o verso 41. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois de um dia cheinho, muito parecido com o que nós vivemos hoje, Jesus resolve então ir para a outra margem do lago. Muitas coisas já haviam acontecido naquele dia, e não apenas naquele dia, mas nos dias que antecederam a este movimento, e tantos episódios já haviam passado até que esse momento chegasse. E por que eu digo isso? Porque isso é importantíssimo para compreendermos exatamente o que estava para acontecer aos discípulos neste cenário. Muito importante. No meio deste movimento, dessa travessia, quando os ventos começam a bater forte e o barco começa a encher de água, os discípulos ficam atemorizados, espantados, e Jesus, estando no barco, dormindo sobre o travesseiro, Jesus então é despertado pela inquietação, medo e apavoro dos discípulos, e Jesus faz uma pergunta que é inquietante, deve ser inquietante para mim e para você também, quando olhamos para as nossas vidas. Por que vocês são tão medrosos? Ou seja, por que lhes falta fé? Por que desta maneira? E Jesus imediatamente repreende, e tudo cessa, se acalma. E mais uma vez os discípulos se assombram, mas agora pelo grande poder de Jesus, o poder sobre a natureza. Sobre a natureza. Mais adiante, os discípulos ainda vão ficar mais assombrados com Jesus e o seu poder sobre os espíritos. Este evento está num conjunto de 4 eventos onde Jesus se manifesta. E aqui se manifesta com poder sobre a natureza, e mais à frente vai se manifestar com cura, com a cura da mulher do fluxo de sangue, ressuscitando a filha de Jairo, e também o endemoniado Gazareno, que passa bons bocados e Jesus então o liberta. E é neste cenário que Jesus resolve ensinar aos discípulos algo que é muito importante também para mim e para você. O mar, nessa teologia de Marcos, tudo aquilo que ele está propondo, tendo visto ou tendo ouvido daqueles que viram Jesus agindo, é um assombro. O mar é um lugar de apavoro, inclusive criam-se que espíritos habitavam no mar. Era algo que lançava medo sobre as pessoas. E neste momento de caos, muito mais sobre a tempestade, sobre os ventos batendo sobre aquela embarcação, Jesus ainda assim resolve ensinar os discípulos, resolve despertá-los sobre algo que é tão importante, a fé.
E olhando esse cenário, eu gostaria que você pensasse 4 coisas objetivamente: fidelidade, testemunho, presença e misericórdia. Você se lembra? Pode repetir comigo? Fidelidade, testemunho, presença e misericórdia. Como isso está presente aqui? Jesus começa dizendo que eles iriam para onde? No final de um dia cheinho, para onde os discípulos iriam então naquele momento? Para o outro lado, para o outro lado do lago, para outra margem. Jesus disse que eles chegariam lá. E quando Jesus fala que a gente vai chegar lá, a gente chega ou não chega? A gente chega. Começamos a compreender por que Jesus repreende os discípulos em meio àquela situação difícil. Não quer dizer que em momentos difíceis a gente não se apavora, a gente não tem medo, as dificuldades tiram o nosso equilíbrio. Mas muitas vezes tudo isso se sobrepõe à nossa fé. Em segundo lugar, quem estava indo com os discípulos para o outro lado da margem? Jesus, o próprio Jesus, a sua presença estava ali, viva, real, com aqueles discípulos. A sensação de presença é algo extraordinário, é algo maravilhoso, não é? A gente consegue perceber isso pelas nossas próprias experiências, e muito mais quando nós temos filhos. A gente vê isso claramente nos nossos filhos, como eles ficam seguros com a nossa presença. Com a nossa presença. A gente está por perto, eles se acalmam, eles relaxam. A presença tem um poder extraordinário, um poder maravilhoso. Em terceiro lugar, depois dessa fidelidade, desta presença, a gente pode constatar que os discípulos, olhando para trás, para o retrovisor, eles estavam enxergando muitas coisas. Muitos milagres já haviam acontecido. Se nós olharmos a harmonia dos evangelhos sinóticos e mesmo João, o evangelho de João, nós vamos perceber que antes desse episódio já havia acontecido muita coisa. É possível nós identificarmos 13 eventos, sendo que alguns desses eventos, desses 13, alguns enumeram muitos outros milagres e acontecimentos, como em Marcos capítulo 1. Ou seja, havia uma multidão de testemunho pairando, rodeando os discípulos. Uma multidão de testemunhos, uma multidão. E curioso, quando nós vamos mais à frente, no capítulo 6 de Marcos, num episódio parecido, Jesus andando sobre o mar, capítulo 6, a partir do verso 45, lá no verso 51, vai nos dizer: então Jesus subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. E por que eles ficaram perplexos? Vai dizer o texto no verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Endurecido. Começamos a enxergar com clareza o que estava acontecendo neste episódio. E por fim, nós podemos sinalizar pelo menos mais uma coisa: misericórdia. Jesus não era um operador de milagres apenas. Ele agia operando milagres e agia com misericórdia. Um desses eventos que eu citei, desses 13 episódios, um deles, um episódio específico, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Lembra-se desse episódio? E esta cena é tão impactante porque Jesus, ele chega com muito cuidado, com muita compaixão, com muito tato, diante daquela mulher que sofria pela perda do filho.
E claro, podemos, por conseguinte, em tantos outros episódios acontecidos, ver que Jesus se movia com misericórdia. Com misericórdia. Então, diante de tudo isso, Jesus aproveita aquele caos instalado e tensiona os discípulos para que eles percebam que sem a fé, isso sim, eles iriam naufragar em suas vidas, em seus ministérios. Por isso que o ensinamento mais importante para aqueles discípulos era sobre a fé. Uma fé indubitável, uma fé que os leva adiante, mesmo em meio às dificuldades. Um jornalista certa vez perguntou para o teólogo, ensaísta, filósofo Chesterton, inglês do século XX, se você fosse deixado numa ilha deserta e você pudesse ter apenas um livro, qual livro você escolheria? Essa foi a pergunta para Chesterton. E o que você responderia? Se você estivesse numa ilha deserta, sem acesso a nada, e pudesse escolher um único livro, qual livro você escolheria? Chesterton parou, pensou um pouco e falou: um manual de como construir navios. Um manual de como construir navios. Ou seja, ele foi muito prático. Muito prático. Olhando para essa vida, olhando para esse mar agitado que enfrentamos, o que realmente você precisa? Você precisa de Jesus. Tem fidelidade, tem presença dele, tem compaixão, tem misericórdia, tem ensinamento. Mas muitas vezes nós nos perdemos, começamos a olhar para os lados, buscar tantas outras referências, não porque não sejam legítimas, mas porque não estão debaixo da fé. A fé precisa ser um grande guarda-chuva para nos conduzir neste grande mar revolto. O que a sua vida tem expressado, meu irmão, minha irmã, diante do caos deste mar que enfrentamos? A arte primitiva, da igreja primitiva, se expressava com gravuras de um barco num mar revolto, fazendo menção a este episódio e a outros. Muito típico isso ser encontrado na arte passada, primeval, muito típico. E mesmo um pouco mais adiante, com Agostinho, Tertuliano evoca esse símbolo também, testificando de como isso era impactante e forte para os primeiros discípulos, para a patrística, inclusive os pais da igreja, como isso era forte. E precisamos evocar isso na nossa memória, em nossos corações, sobre quem é esse Jesus e como devemos seguir. Nave vem do latim, naves quer dizer barco ou navio. Quando inclusive fazemos menção à nave aqui do templo, você sabia que se reporta a isso? A uma embarcação, ou seja, a igreja é uma embarcação que vai seguindo, sob a condução do timoneiro, aquele que conduz o leme. Então, se tem fidelidade, se tem presença, se tem ensinamento dele, se tem compaixão, a pergunta que precisamos ouvir de Jesus também é que os discípulos ouviram: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Diante de tanto testemunho. Olha pelo retrovisor, meu irmão. Na sua própria vida, na vida do teu irmão, na Bíblia, você vai encontrar Jesus lá. Então, por que temer? Abaixe sua cabeça. Fale com o seu Deus.
Talvez seja tempo de você reavivar a sua fé. Seja tempo de você lembrar que a fidelidade, Jesus falou, confia, a presença, e eu estarei com vocês todos os dias. Há testemunho, ele já fez uma vez, vai fazer de novo. E a misericórdia. Veja, mesmo nesse momento embaraçoso para os discípulos, mesmo Jesus ensinando-os, não deixou de ter misericórdia deles. Então há misericórdia para você. Há misericórdia para a sua família, para aquilo que você está passando. Confie, acredite. Reaviva a sua fé.